Muitas vezes as pessoas acham que a fisioterapia é só para resolver problema. Mas hoje nós vemos na área do esporte que é mais viável você prevenir um problema do que aquele ditado, do que remediar. Aí eu estava empreendendo, pagando apartamento, pagando faculdade, pagando casamento. Foi um birimbolo só ali. Entendi. Sabe? Eu falei, uma pressão absurda, né? Sangue de Jesus, vivendo De pela todo fé, lado. literalmente. O pessoal sempre fala assim, olha, meu filho, você escolhe a enxada ou a caneta? Só que hoje eu escolhi a caneta. Só que vem um paciente que é mais pesado que a caneta e a enxada junto, Entendi. que você tem que carregar. Que eu aprendi a dominar as finanças. Perfeito. Hoje as finanças não me dominam, sabe? E É o contrário, né? É o Você contrário. que domina. Eu aprendi que o dinheiro tem que trabalhar para mim, não Legal. eu trabalhar a favor do dinheiro. Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Esse episódio, galera, faz parte da nossa série especial Antes da Grana, da Fama e do Palco. Porque aqui a gente valoriza a trajetória, a gente valoriza a jornada. A gente não fala, não conta só a parte que deu certo. A gente gosta de entender os perrengues que as pessoas de sucesso atravessaram, né, até chegar no patamar de hoje. Bom, e nesse sentido, se você conhece alguém com uma história incrível que mereça ser contada aqui na nossa mesa, no Aragão Cast, deixa pra gente nos comentários ou manda pra gente no direct, enfim. Quem sabe essa não será a próxima história a ser contada aqui no Aragão Cast. Bom, galera, agora sobre o convidado de hoje. Sabe aquele cara, aquele amigo que você tem, que quando você conversa com ele, você sente que saiu mais inteligente? É exatamente assim que eu me sinto em relação ao meu convidado de hoje. Ele é cristão, casado com a Ana Luísa, vou abrir aspas para ele, a mais linda do mundo, fecha aspas, e em breve vai estrear numa nova missão de ser pai. Ele se orgulha especialmente de 2 grandes feitos na vida: ter construído uma família na presença de Deus e ter alcançado sua profissão como fisioterapeuta. Mas nem sempre foi assim. No bate-papo de hoje, nós vamos explorar essa história e entender como é que foi a jornada dele até aqui. Meu caro Leandro, seja bem-vindo ao Aragão Cast. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer inenarrável estar aqui nesse projeto muito, muito top que eu tenho acompanhado de vocês. Show de bola. Estou aqui. É isso aí, vamos juntos? Continuar o nosso jantar. É isso aí, é isso aí. Muito bom, meu caro. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Bom, galera, e antes da gente seguir aqui, aquele pedido sempre importante para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para você ser notificado de todos os nossos próximos episódios. Tem um dado importante aqui que eu vou te contar para poder... É meio que um apelo. 80% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas. Para um pouquinho agora e vai lá e se inscreve no canal e clica no sininho aí, ativa o sininho para você ser notificado de todos os nossos próximos episódios. Quando você não é inscrito, você pode perder um episódio que talvez faria toda a diferença na sua vida. Posso contar contigo? Vamos junto? Dá uma moral pra gente aqui. Leandro, me diz uma coisa. Você sabe que eu sou consultor financeiro. Sim, sim. E é muito comum, Leandro, nos encontros de família,
nos encontros de amigos, né? Tem sempre aquele que se aproxima querendo uma consultoria gratuita. Sim, sim. Eliseu, como é que eu faço para sair das dívidas? Como que eu faço para começar a investir? Sim. Na fisioterapia, na sua profissão, isso também acontece, Leandro? Ou é só comigo? Ótima pergunta. Cara, isso é demais. E não só na família, mas em todo lugar que você tá. Entendeu? Igual na igreja. Não, Leandro. Tá doendo Cara, aqui? eu tô sentindo isso assado. Não, Leandro, eu fiz uma cirurgia só não sei quantos anos atrás, mas agora eu tô sentindo isso. Não, Leandro, minha avó tá assim, não, meu tio, meu pai. Você tem alguma dica? O que eu faço? Mas eu tô passando aquele canela de velho, sabe? Essa é clássica. Tá resolvendo demais. Quando eu passo é batata, resolve. Mas o que você acha que eu posso fazer? Cara, já teve situações de eu liberar alguma tensão, tipo, no intervalo de um culto. Você tá brincando. Sério, já teve, já. Voltar um ombro pro lugar, alguma coisa do tipo, é loucura. Aí é mais complexo, né? É um pouco mais complexo. Mas já teve situação de eu estar num churrasco, entendeu? E uma pessoa me ligou, falou, olha, fulano me indicou você, falou que você é fisioterapeuta na área esportiva e tal. Meu pai foi fazer tal coisa, o ombro dele saiu do lugar, você consegue resolver isso? Eu falei, sim, resolvo e tal, sem problema algum. Não, beleza, você consegue vir aqui agora? Eu falei, nossa, agora não vai dar, não. Eu tava no extremo, assim, né? E tal. Aí eu falei, agora não vai dar, não. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu posso tentar fazer algo aqui, não garanto, mas vamos tentar. Vamos fazer uma videochamada. Entendi, cara. Peguei minha digníssima esposa como exemplo. Falei, ó, ela aqui é minha paciente, você pega o seu aí. Faz isso, isso e isso. Não deu certo. Não deu certo, porque... tem técnicas, é mais complexo, né? É mais complexo, entendeu? E tem a questão também, quanto mais tempo o ombro luxado, é mais difícil de voltar ao lugar. Legal. Entendeu? Aí acabou que eu falei, olha, não deu pra voltar. Assim, por vídeo? É por vídeo, sem problema algum. Mas valeu a tentativa. Mas é o seguinte, amanhã, tal hora, eu consigo estar aí. Cheguei lá, resolvemos os problemas bem rápido, graças a Deus. E ficou fora, assim, 24 horas, cara? E aí depois volta, assim, numa boa? Volta sim. Entendi, volta sim. velho. Tipo assim, sente uma dorzinha a mais. Esse caso, eu imagino que a pessoa não foi aquele caso clássico que a pessoa queria uma consultoria gratuita, mas te tirou do lazer ali, mas né? tirou, tipo assim, foi algo que eu não tava esperando. Eu tava lá no churrasco tranquilo e tal. Falei, não, tá de boa aqui, eu, meus amigos, minha família. Aí você do nada ter que sanar um problema assim, tipo, você era gratuito, porque eu não ia cobrar se eu resolvesse ali a videochamada. Entendi. Mas, como eu tive que ir no outro dia... Por mais que pudesse cobrar, né? Sim, não, sem problema algum. Mas como era indicação de era parente de um amigo de faculdade, então eu falei, pô, a gente tem essas camaradagens também. Agora, né? me diz uma coisa. Eu tenho uma curiosidade, aí é minha mesmo. Eu atendo médicos, né? Na minha consultoria, enfim. E aí eu sei que na parte segura eles sempre perguntam ali se tem cobertura para bom samaritano, né? Que é quando o médico ele tá ali em algum ambiente de lazer dele, enfim, ou num voo, por exemplo, e acontece algo ali que ele é chamado. Sim. Acho até que isso é objeto de juramento lá na formação, né? No caso do fisioterapeuta, também entra nessa mesma regra, ou seja, se você se deparar com a situação aí no trânsito, por exemplo, você é obrigado a exercer ali a sua profissão para poder dar os primeiros socorros ali, ou não entra nisso? Cara, eu acho que essa questão da obrigação, ela vai, assim, de forma burocrática na parte do papel. Mas se você for olhar mais a parte humana, entendeu? Isso aí, sem sombra de dúvida, você vai executar. É automático, entendeu? Já teve situações, por exemplo, que eu tenho uma célula na minha casa, né? E eu tava indo pro meu apartamento, no caminho um senhor caiu. Entendi. E eu trabalho com atendimento imediato no esporte. Então, tenho muitas coisas lá em casa. Gazinha, entendeu? Soro, dentre várias outras coisas, para realizar um atendimento imediato, entendeu? E eu me deparei com aquele senhor e já estava na hora de começar a minha célula. E ele tinha caído no caminho.
entendeu? Já era um senhor de idade e tal. Falei pro pessoal, sobe que eu vou fazer um atendimento aqui. E tipo assim, longe de mim pensar em cobrar algo do tipo, entendeu? Perfeito. Mas essa questão que você disse, entendeu? Você tá ali de bate pronto, entendeu? A sua primeira visão é querer ajudar, exercer ali, entendeu? O ofício vem depois. Tirar Entendeu? a vida ali do risco, né, cara? Da Isso emergência. mesmo. Esse é o ponto, é você ser útil, entendeu? Perfeito. Sabe? Porque eu acredito que antes de qualquer ganho ali, a questão humana, entendeu? A compaixão ali, demonstrar o amor ao próximo. Pesa muito mais, Com né, certeza. Que eu acho que é essa questão do médico aí também, né? Uhum. Sabe? Legal. Agora, como que a fisioterapia entrou na sua vida? Foi uma escolha planejada desde sempre ou foi algo que aconteceu no percurso? Me conta aí como é que foi isso. Cara, a fisioterapia foi uma loucura. Porque o que acontece? Nunca quis ser fisioterapeuta. É mesmo, cara? Nunca quis. Meu sonho sempre foi ser bombeiro. Entendi. Sempre foi ser Bombeiro oficial do corpo de bombeiro. Só que a vida vai mudando, né? Vai Uhum. mudando e tal. No ensino médio já quis ser muito engenheiro. Sei. Assim, quis ser várias coisas. Só que aí entrei pro exército, Uhum. sabe? E precisei de fisioterapia. Só que eu nunca quis também fazer uma faculdade, sabe? Mas eu sempre quis ter uma profissão. Eu Legal. nunca quis ser aquele cara itinerante, tipo, vou fazer isso aqui hoje. Não, eu quero ter um norte. Eu sempre quis ter um norte ali, mas eu sou um cara muito indeciso. Minha esposa passa um pouco apertado com isso. Eu sou muito indeciso. Você é indeciso ou você é cauteloso para tomar decisão? Porque são duas coisas distintas. Não, Né? sou indeciso mesmo. Entendi. Indeciso mesmo. Eu sei, mas com um pouco de cautela também, Aham. sabe? Mas eu sou muito indeciso, tipo assim, nossa, se eu fizer isso aqui, como que vai ser isso aqui lá na frente? Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, não, mas isso aqui também é muito bom, né? Sabe? E ficava nessa. Aí eu tinha um certo apreço pela área da saúde, Uhum. sabe? Só que eu ficava assim, ó, medicina é algo que eu gosto muito, sabe? Que eu respeito demais. E eu falei assim, cara, medicina. Só que eu já tava num nível que eu não conseguia mais parar para estudar, focar para passar no Enem, entendeu? Mas também eu não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina. E eu via a fisioterapia ali no meio de uma área que eu gosto, que é a área do esporte, Uhum. entendeu? E da reabilitação, do cuidado ali. Legal. Nunca me vi como um profissional um educador físico, Uhum. mas também não tinha condições de ser médico. Então a fisioterapia para mim foi algo que encaixou ali. E eu machuquei no batalhão, jogando bola uma vez, e precisei de fisioterapia. Eu falei, cara, que algo bacana, Entendi. que tarefa legal. Quando você recebeu aquele cuidado ali da fisioterapia, você começou a olhar ali para esse lado. Sim, comecei a olhar com outros olhos. Uhum. Mas, tipo assim, eu já tava ali pensando já fazer uma faculdade, algo do tipo, mas eu não sabia qual. E tava nesse meio termo aí. Aí, quando eu recebi os cuidados da fisioterapia, eu falei, cara, ela me recondicionou, que é a questão da reabilitação. Legal. E sabe? era uma equipe ou era um profissional específico ali que você gostou da abordagem, enfim, e acabou te inspirando? Ou foi a recuperação em si mesmo? Acho que é um conjunto, né? Uhum. Um conjunto de fatores que o exército ele te proporciona uma equipe muito boa, Legal. sabe? Eles têm recursos infinitos lá, Legal, sabe? cara. Mas foi um profissional em específico, entendeu? Que olhou o meu caso de forma isolada e falou, olha, seu caso é isso, isso e isso, a gente vai fazer isso e aquilo. A minha pergunta é muito nessa linha, Leandro. Sim. Tem profissionais que de fato entregam algo a mais, Sim, né, cara? com certeza. Que inspira a gente de alguma forma. E faz a diferença, viu? Exato. Faz a diferença, porque eu vivo isso no dia a dia, Uhum. sabe? Às vezes chegam pacientes para mim que já iniciou um certo trabalho em alguma clínica. Óbvio que existe clínicas e clínicas, mas eu até entendo o lado da clínica também, porque a forma de remuneração é diferente, é no montante, sabe? Que é mais no volume no ali, volume, entendeu? Que às vezes iniciou um certo tratamento, mas não conseguiu alcançar o objetivo por causa disso, porque não consegue trabalhar de forma isolada. Entendi, cara. Entendeu? Entendi. Sabe? Porque às vezes são vários profissionais, o paciente passa por vários profissionais. Clínicas que trabalham com um profissional por conta de certos pacientes, eu acho que é mais eficaz. Entendi. Mas o trabalho particular aí
Entendi. É loucura. Você tá falando isso aí, Leandro, e eu tô relembrando aqui, cara, os momentos que eu precisei de fisioterapia para Sim. reabilitar. Hoje eu utilizo muito, né? Mas mais como uma forma preventiva, né? Melhorar Eu a performance, como evitar atleta amador de desgaste. corrida, Sim. lá no início eu não tinha noção disso. Então eu machuquei demais da conta. Imagino. E aí eu buscava ali a fisioterapia para reabilitar, né? Sim. E aí, cara, eu deparava muito com isso daí. Sim. Ia para uma clínica que não tinha um físio referência ali. Sim. Todo dia que eu chegava, cara, era um diferente, todo dia um Sim. diferente. Aí fazia 60 sessões e nada, 90 sessões e Acontece. nada. Eu me lembro uma lesão que eu tive posterior de coxa, velho. Cara, aquilo ali, por algum momento, eu achei que aquilo não fosse melhorar a sua nunca. carreira de atleta. Exatamente. E aí foi quando me disseram, cara, olha, você tá indo num lugar que você tá sendo tratado com um protocolo geral, entendeu? Sim. Talvez o seu caso precise de uma atenção específica. Sim. E aí eu busquei um físio específico, né, para Sim. isso, cara. A evolução foi, E faz diferença, Eliseu. Você viveu isso. Uhum. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Infelizmente, sabe? Às vezes as pessoas investem na vida financeira, investem num carro, num bom mecânico, mas no corpo dela, que é algo que eu considero um dos mais importantes, assim, que se não tiver ele Entendi. funcional, entendeu? Aham. Você não vai conseguir produzir nas outras áreas. As Por pessoas não incômodo, investem. né, cara? Sim. Ô, Leandro, você diria que o fisioterapeuta Hum. é o mecânico do corpo humano? Ou essa é uma comparação muito ignorante? Não. Cara, eu nunca pensei por esse lado, mas se for olhar, sim, que ele é o que faz os ajustes Legal, ali, assim, legal. sabe? E, inclusive, Entendeu? ao contrário do que as pessoas pensam, e aí você me corrige se eu estiver enganado. Sim. Porque eu tô nessa mesma linha do carro, tá? Sim. Que você mesmo usou. Se você leva o carro para fazer uma revisão preventiva, Sim. a atenção é uma. Sim. E aí você está prevenindo que algo corretivo ocorra, né? Sim. Nós também somos da mesma forma, né, Leandro? Com Hoje você não certeza. atua só para recuperar, né? Você Não, de também forma atua alguma. para prevenir, né? Sim, com certeza. E isso é um ponto que tá muito em uso por causa do esporte, Uhum. sabe? Muitas vezes as pessoas acham que a fisioterapia é só para resolver problema. Mas hoje nós vemos na área do esporte que é mais viável você prevenir um problema do que aquele ditado, do que remediar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, tem uma fala do Kaká que ele diz isso, o pessoal pergunta pra ele, Kaká, o ex-atleta. Isso, o ex-atleta. Legal. Isso. Pergunta pra ele, olha, o que você faria diferente na sua carreira? Aí ele, eu teria um fisioterapeuta Perfeito. particular pra mim. Isso mudou minha vida, Leandro. Eu acredito. Isso mudou minha Eu vida. acredito. Inclusive, Cristiano Saldanha. Um abraço, meu querido. Você é um anjo na minha vida. E isso é bom, isso é muito bom, cara. E faz muita diferença. Faz muita diferença porque você passa a conhecer também o seu corpo. Legal. Às vezes você tem ali uma certa rotina que você vive, mas você não conhece seu corpo. O fisioterapeuta pode vir e falar assim, olha, você pode fazer isso aqui, mas isso aqui, eu acho que já não é viável para você. Perfeito. Ele te dá um alerta ali também, Uhum. não só na parte de tentar te corrigir alguma coisa, mas é como se fosse uma cartilha, sabe? A gente na faculdade trabalha muito com isso, Uhum. sobre a orientação. Então, tipo assim, é mais sobre a mente, entendeu? Você entender que você precisa disso ali, do que você falar assim, não, na hora certa, se acontecer alguma coisa, eu resolvo. Legal. Aí entra nessa questão do carro que você estava dizendo. Legal. É Entendeu? muito mais preventivo, né? Sim, é mais preventivo trocar um óleo. Corrigir né? é sempre mais difícil, né, Leandro? Sim, É isso. corrigir. E isso quando tem como corrigir, né? A gente pega alguns casos também que, meu Deus do céu, cara. Eu peguei um caso crítico. uma vez. Não, já peguei casos irreversíveis. Entendi. Entendeu? Que aí tem que ir só no paliativo ali pra pessoa viver um pouquinho melhor. É, pra tentar viver um pouquinho melhor, sabe? Coisa que, tipo assim, são situações que você vê que
poderia ter evitado, sabe? Tipo assim, talvez por um pouco de cautela da própria pessoa mesmo, entendeu? Mas aí chega nas nossas mãos, tipo assim, você vai resolver. Entendi. Tipo assim, esse que é o problema. Às vezes as pessoas chegam assim, não, você é o fisioterapeuta referência que me deram. Perfeito. Você vai resolver. Você bate o olho naquilo. Eu estou em suas mãos. Isso, meu Deus, eu falei, esse sangue de Jesus tem poder. Ô, Leandro, eu acho que isso acontece em toda profissão. Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, às vezes as pessoas chegam pra mim desse jeito. Eliseu, na vida financeira, Sim. Eliseu, eu já tentei de tudo. Uhum. Você é a última solução. Loucura. E aí eu fico olhando assim, cara, que responsabilidade a minha, entendeu? Meu Deus. Né? Mas enfim, Leandro, é isso aí. Ô, Leandro, agora me diz uma coisa, cara. Você é muito novo. Sim. A sua esposa também é muito novinha, né? Sim. O que veio primeiro? Foi o casamento ou a fisioterapia ou foram as duas coisas juntos? Vocês se conheceram, já estavam na faculdade? Como é que aconteceu isso daí? Cara, isso pra mim funcionou da seguinte forma. Quando eu conheci minha digníssima esposa, eu era do exército. E aí começou a acontecer aquela coisa que eu te falei, certo, de machucar e tal, enfim. Aí o que aconteceu? Você vibrava muito lá no exército? O que acontecia que você machucava? Você era... Não, nesse foi jogando bola. Foi jogando bola. Foi bola mesmo, né? TFMzinho ali, que era algo magnífico. Legal. TFMzinho é algo indispensável, né? Legal. Sabe? Mas o que acontece? Machuquei e tal, beleza. Eu fui via a fisioterapia como opção, sabe? Nessa questão. E nessa época você já conhecia a Ana Luísa? Conheci a Ana Luísa, eu já estava no exército. Mas aí, meu sonho ainda era ser bombeiro. Eu estava estudando para a prova do bombeiro, sabe? Só que minha esposa é uma mulher de visão. Ela é demais para mim. Eu acho que todas são, né? São, né? As mulheres veem coisas que, de fato, são auxiliadoras, né? Sim. E o que aconteceu? Ela falou, olha, tudo bem, você pode estudar para o concurso, mas e se não der certo aqui? Não, tipo assim... Cara, que sacada. Não, tipo assim, desmerecendo o meu sonho de ser bombeiro, mas tipo assim, cara, em contrapartida aqui... Mas é porque de fato é uma prova, né, cara? Sim, não tá no seu controle, né? Por mais que você estude, mas pode ser que chegue lá, você tá num dia ruim, pode ser que caia algo que você não estudou e aí dá errado. Sim, tipo assim, ela me falou mais como um backup do que como algo, tipo assim, não, vamos tirar esse plano de lado e tal, entendeu? Ela falou, não, isso de backup aqui, o que você vai fazer? Entendeu? Porque mesmo que você estude, tem uma idade limite, entendeu? Perfeito. Porque o do bombeiro é até 30 anos, então chega lá, e aí? Entendeu? Aí eu falei assim, não sei, confesso que eu não sei o que eu vou fazer, não. Legal. Ela, não, beleza, ano que vem eu tô entrando na faculdade, então vou fazer sua matrícula também. Aí eu falei, cara. Tá, faz lá. Fazer o quê? Só que, tipo assim... Mais pra não desagradar do foi que... mais por isso que eu aceitando a ideia, não queria né? fazer uma coisa. Eu nunca me vi fazer na faculdade e tal. Aí fiz a matrícula, fiz vestibular na época, ganhei uma bolsa muito boa, graças a Deus. Entendeu? Comecei a estudar, entendeu? Eu me casei antes de me formar, entendeu? Formei... Eu já tinha 1 ano e pouquinho de casado já, sabe? Mas foi mais nesse intermédio. Legal. Entendeu? E me diz uma coisa, Leandro. Vamos entrar numa parte aqui delicada, mas eu acho que é bem importante a gente falar. Bora. Essa trajetória sua de mudança de vida, de solteiro para casado, de faculdade. Sim. Você também enfrentou aqueles perrengues financeiros que a maioria das pessoas enfrentam ou não? Você passou sereno. Nossa, quem dera. Por essas duas fases. Tipo herdeiro? Quem dera, eu era o próprio perrengue em pessoa. É mesmo, cara. Misericórdia, Eliseu do céu. Cara, olha só. Na época que eu estava fazendo faculdade, eu pagava casamento, pagava faculdade e apartamento. Entendi, Porque a gente sempre teve essa visão de, tipo assim, não, nós vamos casar, mas a gente precisa de um teto. De ter casa. De ter casa mesmo. Tipo, tem casa que é casa. Esse é o ponto, entendeu? E aí, minha esposa sempre teve essa visão e eu também. Eu acho que nós
todos, né, cara? Que, Sim, assim, sim. isso é meio que um lema das famílias, Sim, da sim. sociedade em si, Não, né? com certeza. E eu sempre tive isso comigo. Eu vim de uma família que sempre prezou por Claro, isso. nos ensinaram isso, é isso que a Sim, gente meus pais, acreditava. sim, sim. Então, meu pai, quando eu fui casar, ele me perguntou, mas você vai morar onde? Legal. Minha mãe também, mesmo ponto, vai morar onde? Falei, não, a gente vai fazer isso e aquilo, vamos comprar. E graças a Deus conseguimos comprar. E não é só comprar, né? Aí quando você compra, você olha ali o valor Comprar da é fácil, parcela. né? Não, comprar pra mim é um dos mais fáceis, É, sabe? Mas você vai lá, olha a parcela, só que aí vem evolução de obra, vem documentação, entendeu? Todas mobília. essas coisas, tudo. Não, isso aí, fora essas partes, nós nem chegamos nessa parte ainda de mobiliar, de reformar, algo do tipo. Entendi. Só isso. Mas aí, na época, aí eu fui sair do exército. Saí do exército Você estava no exército como temporário. pela idade ali, né? Isso. É a lista e fica ali um determinado tempo. Eu fiquei 4 anos Legal. no exército. Foi um período muito bom na minha vida, aprendi demais, sabe? Só que a vida tem que evoluir, você tem que evoluir. E eu saí com o intuito de fazer algo diferente. Sempre tive vontade de empreender. Aí eu saí e abri um açaí, sabe? Abri um açaí na Entendeu? época. Você saiu e abriu um açaí. Um açaí, uma loja. Uma loja de açaí. É porque é uma forma de falar, mas é como se fosse uma sorveteria, sabe? Sim, Uma lanchonete ali com foco no açaí, entendeu? Aí eu tava empreendendo, pagando apartamento, pagando faculdade e pagando casamento. Foi um birimbolo só ali, Entendi. sabe? Eu falei, Uma pressão absurda, né? sangue de Jesus, vivendo De pela todo fé, lado. literalmente. E na faculdade, Eliseu, cara, era loucura, porque eu já cheguei a virar amigo do cara do financeiro lá, que Entendi. todo semestre a gente tinha que ir lá negociar, porque eu estudava, aí no meio do caminho acabava a receita, entendeu? Você podia continuar estudando, só que para renovar a matrícula no semestre que vem, Exato. você tinha que quitar o anterior. Cara, falei, eu "E tô aí?" vivendo nessa história aí, viu? Eu falei, sangue de Jesus tem poder, como que eu vou fazer isso? Aí eu ia lá, cara, como que dá pra fazer e tal, parcela aí, ele parcelava. Veja bem. Aí o que eu fazia? Fazia só a matrícula, cursava e pagava do anterior, fazendo esse aqui. Caraca, velho. E ia indo vivendo pela fé E mesmo. eu acho que muitos universitários que estão nos assistindo. Loucura, cara. E assim foi indo, até que chegou um período que estava tão apertado que não deu. Aí eu não consegui. Aí eu tranquei um semestre. Caramba. Sabe, um período tive que trancar. Eu falei, amor, não dá nem pra... Eu tranquei a minha faltando um período pra acabar. O meu faltou 2. Eu falei, meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui. E no meio do caminho, tava difícil, tudo ali e tal. Eu recebi uma bolsa para odonto. E eu falei assim, cara do céu. Eu vou ou não vou? Não vou. Era uma bolsa muito boa. Só que na época, eu conversei com um professor meu, sabe, que era referência para mim. Legal. Um abraço, professor Ulisses. Legal. Cara fera demais, sabe? E eu conversei com ele, eu falei, professor, olha, tá difícil, a fisioterapia tá assim, e era muita teoria, sabe? Fisioterapia, eu acho que é um dos cursos que você estuda de forma absurda, porque você tem que entender muita coisa. Imagina. Entender o corpo humano e o que aflige o corpo humano. Imagina. Sabe? Ele falou, Leandro, seguinte, eu conversei, na verdade, com 2 pessoas. Eu conversei com esse professor, ele falou a parte técnica, a parte da profissão, e conversei com outro amigo meu, chama Rafael, são 3 irmãos, sabe, esplêndidos de forma inteligente, assim, e eu conversei com ele, falou, Leandro, eu entendo que o servo de Deus, aonde ele estiver, ele vai ser próspero. Se Deus estiver na frente, aonde ele estiver, ele vai ser próspero. Então, independente se você vai ser dentista, se você vai ser fisioterapeuta, ou qualquer outro tipo de profissão, entendeu? Você vai ser próspero, porque a prosperidade, eu aprendi que ela está além do financeiro. E eu aprendi também com o meu consultor financeiro, entendeu? Que não é sobre... para que todos tenham vida e vida em... abundância. Entendeu? Então esse é o ponto. Então eu falei, legal, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a fisioterapia. Se de alguma forma eu não me identificar com a área, entendeu? Beleza, eu vou para o odonto, vou para qualquer outra coisa, mas eu vou terminar, entendeu? Terminei, graças a Deus, sou mega realizado, entendeu? Na minha profissão e sou muito bem remunerado também, graças a Deus. Então trabalha ali paralelamente. Você é abundante. Amém, graças a Deus. Isso aí, meu Tudo cara. provém dele. Muito bem. Ô, meu caro Leandro, nós vamos voltar a esse assunto ainda. Sim.
Mas hoje, quem são os seus pacientes? Qual que é o tipo de público que você atende? Você tem esse nicho, no esse caso? nicho ou Sim. não? Ou você atende de tudo? Como é que é? Não, cara, eu sou mais voltado para ortopedia, entendeu? E eu gosto mais ainda da área de traumato-ortopedia. Tá, explica Entendeu? para esse ignorante o que é. Não, sem problema. O que acontece? Vamos supor, a traumato-ortopedia, ela vai te reabilitar após qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Tá. Sendo mais de grosso modo, assim, vamos supor, você fez uma cirurgia. Eu fiz, por exemplo, a cirurgia no ombro esquerdo, Isso. lá em 2003. Isso. Então, o procedimento que eu fiz pós-cirúrgico, que é na fisioterapia, foi esse nome aí que você citou. Isso. Eu vou trabalhar qualquer tipo de trauma que você sofreu. Perfeito. Entendeu? A traumato-ortopedia é isso, é um Legal. trauma dentro da ortopedia. Entendeu? Eu vou trabalhar isso em você. Vamos supor, vou te condicionar. Entendeu? Só que é sempre um trabalho em que a gente diz que é multiprofissional, entendeu? Que começa na medicina ali, no médico, passa para o fisioterapeuta e vai para um educador físico. Perfeito. Cada um tem seu papel ali na reabilitação. Atua na sua parte, né? Isso Porque mesmo. hoje tem alguma área de atuação aí na fisioterapia que eu acho que nem precisa mais necessariamente do médico, né? Indicar, né? O fisioterapeuta pode atuar direto, né? Sim, tem coisas que o fisioterapeuta ele tem uma certa liberdade, sabe? Para atuar ali, não necessariamente igual a área da performance mesmo de atletas. Que é o meu caso, sabe? E não necessariamente precisa de uma indicação médica. Basta você querer melhorar sua performance, Perfeito. entendeu? Que eu vou ali e atuo de forma excelente para te condicionar a alcançar um próximo nível. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Muito bom, meu caro. Leandro, eu conheço um pouco a sua história, né? Essa história recente, obviamente. E, cara, eu tenho muito orgulho de ver, assim, o que você construiu na sua vida familiar e profissional. Sim. Hoje você tá num patamar elevadíssimo, né, cara? Assim, na profissão. Isso é muito bom, né, de se contar. Sim. Isso é o que as pessoas, às vezes, as pessoas que te conhecerem hoje, elas vão olhar pro Leandro hoje e vai falar assim, pô, esse cara, isso aqui é a cara do sucesso. Mas nem sempre foi assim, né, Leandro? Nem sempre, cara. Vamos voltar um pouquinho atrás. Como é que era o Leandro adolescente? Cara, o Leandro adolescente, ele é um cara muito cheio de sonhos, sabe? Ele era um cara muito cheio de sonhos, vontades, pensamentos, mas era um cara que não era muito adepto a certas regras. Entendi. Entendeu? Eu acho que como a maioria dos adolescentes, dos adolescentes. Né? Aí tem aquele período de rebeldia ali eu até digo, Leandro, que quando a gente é criança, a gente quer mudar o mundo. Quando a gente chega na adolescência, a gente tem certeza, né, cara, que a gente vai mudar o mundo. E aí a gente toca o barco. Acha que vai dar, né? Exato, acredita que vai dar. Sim. Esse é o ponto. Só que mesmo que eu tinha esse pensamento, eu vim de uma família de princípios. Legal. Sabe? Olha, você tá passando por esse período, beleza, vai lá, mas o dia vai passar, entendeu? A idade vai chegar, entendeu? Seus pais não vão estar aqui para sempre. Show. Minha mãe sempre me treinou. Aquele choque de realidade, sempre, né? Minha mãe sempre foi muito verdadeira comigo, sabe? E meu pai e minha mãe são minhas maiores referências de trabalho. E como que são o nome deles? Meu pai se chama Amarildo e minha mãe chama Simone. Muito bem, sabe? Seu Amarildo, Dona Simone, um abraço para vocês, tá? Se você quiser mandar um beijão para eles também, ó. Muito obrigado pela criação, amor. Vocês me proporcionaram. Amor, se eu tô aqui hoje, primeiramente a Deus, depois a vocês que me deram essa ótima educação de respeito e carinho, baseado em princípios. Amém? Aí sim, hein? Crente é complicado, né? Sempre finaliza com um amém. É isso. Glória a Deus. Mas e aí, meu caro? Como é que você avançou aí dessa parte da adolescência ali meio rebelde, diríamos? O que acontece? Algo que sempre fez diferença na minha vida também era sempre querer ser independente. Isso aí é algo que eu acho que foi um combustível para eu ir para um lado assim diferente, sabe? Legal. Porque às vezes a pessoa é rebelde ali, mas ela não tem norte, não tem princípios e muitas vezes acaba indo para um caminho ruim, entendeu? Eu não tinha motivo nenhum, entendeu? Minha família era uma família que me dava uma estruturada, boa, né? Entendeu? De amor, carinho, princípios. Então, se eu fosse aqui, era
totalmente de forma ingrata. Eu não tinha motivo nenhum de fazer nada, sempre me teve a comida dentro de casa, o vestir, o teto, nunca me faltou nada, muito pelo Perfeito. contrário, era abundante, entendeu? Só que aí eu era um adolescente, apesar dessas circunstâncias, eu gostava muito de andar bem vestido. Entendi. Gostava de uma roupinha um pouco mais cara, Sei. tinha umas marquinhas da época que eu gostava. E Deus entendeu? ainda foi generoso com a sua beleza, Ai, né? não fala trinice não, pelo amor de Deus, que eu fico chato. Mas o que acontece? Depois eu vou perguntar pra Ana se ela também acha isso. É, você acha, amor? Mas o que acontece? Cara, aí eu tinha alguns amigos também da época da adolescência, carrego até hoje, sabe? Alguns permaneceram, mas a gente sempre gostou de andar bem vestido. Na grife. Na grife ali. Só que meu pai sempre disse, falou, você quer? Você tem que trabalhar também, conquistar Tem que suas bancar coisas. essa parada aí, Tem que velho. bancar, porque não é tão barato. Um tênis um pouco mais caro, uma calça, uma camisa, um boné e tal. Algo mais assim. Eu comecei a sair muito cedo. Eu era um dos mais novos da galera que a gente andava. Sei. Então eu sempre quis sair, queria acompanhar eles. Na época eu não era evangélico. Perdão. Eu era evangélico, mas não era convertido. Entendeu? Então eu frequentava a igreja, mas não era convertido. Você ia lá, mas não tava lá. Isso, Era esse algo o ponto. assim. Era isso. Então o que eu falei assim, e agora, para me sustentar minhas vontades? Eu fui e comecei a trabalhar como menor aprendiz na Cruz Vermelha. Entendi. Entendeu? Fiquei 2 anos, foi um período magnífico na minha vida também, Legal. que eu aprendi muito Show. a dar valor ao dinheiro. Eu lembro até hoje do meu primeiro salário, quando eu vi lá no caixa eletrônico, que você sacava, tinha um dentro da FMG. Quando eu vi lá o valor, eu falei, meu Deus. Não fala nisso não, Leandro, porque senão eles vão descobrir nossa idade, cara. Caixa eletrônico. Loucura, né? Cara, eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, isso é tudo meu, posso fazer o que eu quiser. Olha. Já corri logo, comprei logo um açaizão. Você lembra o valor, não? Era 640. 640. Eu acho que eu sou mais antigo, viu, Leandro? Era. Porque eu também fui aprendiz e o meu primeiro salário foi R$151. Nossa, aí porque era o mínimo daquela época. Sim. Legal. Mas aí você foi lá e já... Aí eu fui, peguei, comprei algumas coisinhas e tal. Aí fui nessa caminhada. Aí depois disso... Só que antes disso, eu trabalhei de ajudante pintor, entendeu? Não durou muito não, porque eu entendi que minha praia não era muito esforço, não. Nós temos algumas similaridades. Não, vou ser sincero, eu sempre... A questão de se conhecer, entendeu? Eu nunca gostei de algo, tipo assim, demandasse aquele... mega esforço físico. Perfeito. Sabe? Tipo assim, pô, não desmerecendo. Hoje, se você for olhar a questão de trabalho, o pessoal sempre fala assim, olha, meu filho, você escolhe a enxada ou a caneta? Só que hoje eu escolhi a caneta. Só que vem um paciente que é mais pesado que a caneta e a enxada junto, que você tem que carregar. Legal. Entendeu? Então eu falei assim, não, me lasquei. Me lasquei, mas cara... Mas o importante é que você tá feliz, né? Feliz demais, eu muito realizado. E eu fui por essa linha, entendeu? Que era algo que eu gosto, e hoje, igual você perguntou anteriormente, entendeu? Eu atuo na área de traumato-ortopedia e esportiva. Perfeito. Entendeu? Que eu atendo também, como dito anteriormente, com atendimento imediato do esporte. Então, eu trabalho em campeonato de jiu-jitsu, inclusive, semana que vem já tem um pra gente atuar lá, e é magnífico, cara. Legal. Você perguntou a questão do ombro, já aconteceu no campeonato, a gente pega e volta. Entendi. Entendeu? Bem e mais volta comum. na hora e a pessoa já volta à vida normal ou fica dolorido ali? Fica bem dolorido. A luxação eu considero que dói um pouco mais ainda que a fratura, dependendo do tipo de fratura. Legal. Sabe? Então, a traumato-ortopedia é a sua pós-graduação, é isso? Isso mesmo. Aí eu vou fazer uma nova agora em esportiva. Perfeito. Entendeu? Muito bem. Ortopedia esportiva. Ô, meu caro Leandro, agora, pra gente finalizar esse assunto aqui de fisioterapia, né? Você recebeu um convite para poder voltar para a faculdade. Sim. Só que agora num contexto diferente, né? Sim. Como é que é para você viver isso tudo novamente e qual que é esse novo contexto que você vai retornar para a faculdade? Né? Cara, isso para mim é magnífico. Porque você perguntou a questão da adolescência, eu nunca fui fã de estudar.
Nunca gostei, sempre tive ali uma certa dificuldade, sabe? Era aquele camarada do fundão, sabe? Sei. Sabe? Um pouco bagunceiro e tal. Sempre fui. Então, tipo, eu nunca me vi, entendeu? E você ser convidado para ser preceptor de estágio na faculdade, você fala assim, cara, é Deus. Legal. Exclusivamente para honra e glória dele, porque você enxerga muito as suas limitações humanas. Entendeu? Então, quando você enxerga demais limitações humanas, você acaba achando que você não é merecedor disso, entendeu? Mas graças a Deus, olhando pelo lado do esforço ali, eu sempre fui de querer estudar o que a pessoa tem, algo particular ali, Legal. entendeu? E isso devido à minha jornada na fisioterapia, entendeu? Atuando ali numa clínica, você vai pegando de tudo. Então, você vai aprendendo, entendeu? E isso vai te dando uma bagagem. Entendeu? E tem um professor meu, o André, que foi um divisor de águas na minha vida também. Legal. Que me ensinou. Sempre tem, né, sempre cara? Esses tem, profissionais, professores que marcam a vida da gente de alguma forma. Ele que me levou pro esporte, ele me mostrou outras vertentes ali dentro da fisioterapia, e ele que me indicou para essa atividade. Falou, Leandro, na prática, o que é ser um preceptor de estágio lá na faculdade? Na prática, como é que é essa atuação? De forma grosseira, assim, explicando, é você ajudar o aluno a aplicar aquilo que ele aprendeu na teoria. Entendi. Entendeu? Colocar a teoria em prática. Em prática. Só que, tipo assim, às vezes eles já até sabem, mas aí você pegar ele no braço e falar, olha, isso aqui é só uma toalha pendurada na porta, não tem esse bicho todo aqui que você tá imaginando, não, entendeu? Cara. Basicamente isso. Perfeito. Entendeu? Agora, você falou, Leandro, que você que você foi um adolescente que não gostava muito de estudar. Sim. Você não acha que isso tem relação com o formato do estudo tradicional? Porque, cara, eu deparo com muitas pessoas dessa forma. Sim. Que falam que lá atrás era desse jeito e que se tornaram profissionais espetaculares, assim como você. Sim, sim. Quando você tinha que estudar tudo, você não gostava. Quando você foi para sua área, que você escolheu, cara, estudar aquilo ali já não era mais uma dificuldade. Eu acho que é mais ou menos eu acho por aí, que faz porque ninguém se torna preceptor se não tiver uma habilidade ali técnica de exercer isso, né? Sim, sim, com certeza. Cara, eu concordo plenamente com isso. E acredito também que é a questão de você agregar isso que você está dizendo com aquilo que você gosta, com o que você quer lá na frente. Perfeito. Entendeu? Faz diferença. Porque hoje você já tem uma certa maturidade para entender que se eu não fizer isso aqui, entendeu? Lá na frente eu vou perecer de alguma forma. Entendeu? Você une esses dois e faz dar certo. Entendeu? Você tem uma certa maturidade para entender isso. Legal. E isso aí, para mim, eu acho que faz muita diferença. Show de bola. Entendeu? Muito bem. Vamos falar de um assunto mais leve? Bora. Eu não sei se é mais leve, não depende do ponto de vista. Mas eu queria saber o seguinte. Sim. Primeiro, Leandro, hoje você é um profissional liberal. Sim. Não é isso? Você não tem vínculo com nenhuma clínica, enfim. Não, hoje você atende o seu paciente onde ele está e onde ele te procura. Ou seja, além de ter que exercer a sua profissão, você tem que ter um cuidado com a parte financeira. Sim, né? Com certeza. Porque ela oscila, enfim. O que o Leandro aprendeu lá com o adolescente que gostava de andar na grife e que hoje você traz para esse momento da sua vida no seu planejamento financeiro atual? Cara, um dos primeiros pontos assim é que quem poupa tem. Quem poupa tem, entendeu? Então, por mais que o salário oscila muito, igual vamos supor, você tem ali X pacientes. Se você der alta para é um impacto enorme na receita. A receita dele estanca ali, né? Estanca ali, entendeu? E o intuito do fisioterapeuta é dar alta mesmo. Eu fico feliz demais quando eu dou alta para um paciente e volta a vida dele e tal, entendeu? Então, eu entendi que eu tenho que ter um certo planejamento futuro, entendeu? Com uma certa base, sabe? E como que eu faço isso? Eu penso tanto no futuro com a previdência,
E a gente estava conversando aquele dia lá, e a gente está até para olhar essa questão, entendeu? Com o seguro de vida, entendeu? E o meu seguro de vida, com a orientação do meu mentor financeiro... Que inclusive, cara, inclusive a gente se conectou lá atrás com esse tema, né? Foi assim que a gente se conheceu, né, Leandro? Foi fazendo aí esse ajuste na saúde financeira do casal, né, cara? Foi isso mesmo. E o que mudou dali pra cá, Leandro? Cara, o que mudou foi a questão que eu aprendi a dominar as finanças. Perfeito. Hoje as finanças não me dominam, sabe? E é o contrário, né? É o contrário. Eu aprendi que o dinheiro tem que trabalhar pra mim, não eu trabalhar a favor do dinheiro. Legal. Antes eu fosse atrasar uma conta, algo do tipo, que pode acontecer, e por inúmeros motivos, eu não dormia. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer e tal. Cara, sem problema. Hoje, não, vamos fazer o que eu posso fazer, entendeu? Cara, deu. Se não deu, o que eu posso fazer? Legal, entendeu? Legal. Mas aí, algo que me ajudou muito, que eu vivi na prática, foi a questão do DIT, sabe? No meu seguro de vida. Hoje na sua atuação, né? Na minha atuação. Perfeito. Entendeu? E eu vi que faz total diferença você se precaver de alguma forma, se você se assegurar. Entendeu? Entendi. Porque hoje eu tenho minha esposa, tá vindo o Arthurzinho agora, então eu tenho que cuidar para que eles estejam resguardados ali, de alguma forma. Legal. Deixa eu traduzir aqui pra galera que talvez não tá muito acostumado com isso. Você falou o nome aí, DIT, né? Que, na verdade, você tá falando de um seguro de proteção de renda, né? Isso mesmo. Que se você... eu diria até que é imprescindível, né, para os profissionais liberais, assim como você, né, enfim, médicos, dentistas, veterinários e por aí vai. O que é essa proteção de renda, né, Leandro? É uma diária que você recebe se você ficar afastado das suas atividades profissionais por doença ou acidente. Isso. Me parece que isso aconteceu com você. Cara, aconteceu e, tipo assim, eu fiquei maluco na época. Eu falei assim, meu Deus. Só que quando você contrata, você imagina assim, nossa, vou pagar mais aqui. É melhor você pegar aquele negócio que o pessoal fala. Você faz só em respeito ao consultor, né? Eu vou fazer, mas isso. Falou assim, minha esposa, na época, trabalhava mais diretamente com isso. Falou assim, não, amor, faz e tal, que é bom e tal. Eu falei, tá bom, amor, bora, faz aí. Entendi. E tal. E aí depois, eis que jogando uma partidinha de futebol. A peladinha. Solteiro versus casados da igreja. Eu só ouvi um estalo no meu joelho. Foi literalmente rompido ali o cruzado. E profissional que você é da área, você já logo eu já falei assim, percebeu o que foi. Eu falei, esse treino não tá certo, cara. Já fui no médico. Quando o médico falou, nem fiquei tão assim, não, que eu falei, cara, já tava esperando. Já imaginava. Que na hora da partida ali, você consegue identificar basicamente o que pode ter acontecido, sabe? Aí quando aconteceu, eu falei assim, nossa, e agora? Que não sei o quê. Aí eu lembrei do DIT. Quando o médico falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia e tal. De começo você fica meio desesperado. Falei, não, vou fazer uma cirurgia, nunca fiz cirurgia. Vou parar de trabalhar, de gerar renda. Aí ele falou assim, olha, você trabalha como? Eu falei, eu sou fisioterapeuta assim, assim, assado e tal. Aí ele falou, olha, você vai ter que ficar X tempo afastado. Aí você falou, agora que ferrou de vez. Aí eu falei, nossa Deus, e agora? Como que eu vou fazer com meus pacientes e tal? E a receita, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí que eu lembrei da questão do DIT, Entendi. Que é a diária de incapacidade e tal. Aí eu falei, e agora eu tô tranquilo. Já dá uma luz, já fica... Sabe aquela respirada? Sabe aquela respirada? Você fala assim, nossa, tem o DIT. Legal, sabe? Cara. Graças a Deus. Nossa, me ajudou muito. A gente faz e nunca acredita que precisa, né, Leandro? Enfim, você tá citando um aqui, mas existem várias outras proteções, né, que precisa fazer parte de qualquer planejamento financeiro, pessoal e familiar, não é isso, Leandro? Importante para poder manter o bem-estar da família, né, cara? Não interromper ali o fluxo financeiro e por aí vai. Faz total diferença. E na época eu fiquei afastado, se eu não me engano, acho que foi quase 70 dias. Entendi, cara. Imagina um profissional liberal ficar afastado por 70 dias. As contas não param de chegar, né, não tem como afastar elas, não. Semi, Copaz, entre outras, entendeu? Legal. Então, foi de suma importância, sabe? Na prática, sabe? Usar o recurso que você adquiriu. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Meu caro,
Em alguns momentos você já falou aí, já trouxe a questão da fé, né? Mas Sim. Hoje, Leandro, qual que é o papel da fé na sua vida profissional, familiar, no teu ministério? Como é que você lida com essa questão hoje, com esse eixo vertical Sim. que nos leva a ele? Cara, a fé pra mim hoje é o que me move, sabe? É o que me move literalmente. Hoje eu atingi um nível assim de entender que sem Deus eu não sou nada, literalmente, sabe? Eu gosto muito do Novo Testamento, das cartas paulinas, né? Uhum. Em que ele explica algumas coisas. Paulo não era um simples cristão ali, sabe? Ele tinha atingido um nível, sabe, imenso, sabe? Ele já tinha enviado e aberto várias e várias igrejas, e no alto do padrão dele lá, ele vai me vir e falou assim, que tipo, cara, eu não sou ninguém perto de Deus, e se não for por ele, nada farei, entendeu? Perfeito. Então eu comecei a olhar por esses olhos também, falei, cara, é tudo dele, por ele, para ele. Sabe, e isso tem me ajudado em todas as áreas da minha vida, sabe, tanto financeira, a área da profissão mesmo, a área profissional, sentimental, acadêmica, entendeu? De buscar recursos do Pai, que tudo provém dele, confere. Isso tem me ajudado e eu tô seguindo um caminho também, que eu tenho meu pastor como referência, pastor Anderson, um abraço pro senhor também, dentre outros pastores. Será que o pastor Anderson vem aqui no Aragão Cast? Cara, acho que se convidar ele vem sim. É mesmo? Vem sim. Aproveita a oportunidade. Convida o pastor Anderson. Querendo o senhor aqui, hein? Vai engrandecer ainda mais esse projeto aqui, vai enriquecer bastante, sabe? Eu acredito que o senhor tem muito a agregar, sabe? Que é um homem de Deus para mim, é um homem de Deus, um homem íntegro. Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que vive através de vocês e que eu também admiro muito. Sim. Pastor Anderson, o convite está feito. Sim. Hein? E é um pastor que vive o que prega. Legal. Isso faz total diferença. E eu aprendo cada vez mais com ele. Legal. Sabe? Você falava, Leandro, dessa extensão aí do ministério. Sim. Onde que o Leandro está hoje e onde você pretende chegar, cara, no ministério de fé? Sim. Você já tem essa visão ou não? Ô, Eliseu, essa questão é algo muito imprevisível, sabe? É um chamado, na verdade. É mais sobre isso, entendeu? Eu ia até citar isso, porque eu nunca me vi aonde eu estou, sabe? Legal. Mas Deus, eu acredito que ele já havia visto, entendeu? Então ele tem mais tudo escrito, né, cara? Sim, então é mais sobre a necessidade do reino do que minhas vontades. Legal. Entendeu? Então eu me coloquei à disposição dele. Falei, Deus, eu estou à disposição do Senhor, entendeu? Então o que o Senhor quiser fazer, o que o Senhor tiver para mim, amém. Eu aceito e vivo, entendeu? Só te peço que o Senhor me ajude. Porque... exato, cara. Entendeu? Você falava aí do apóstolo Paulo, né? E ele também fala que nós precisamos apenas caminhar de modo que sejamos aceitos por Deus. Sim, não é isso? E essa predisposição é humildade de quem realmente quer ser aceito por Deus. Sim. Meu caro, você colocou aqui pra gente que você orgulha muito de ter construído uma família na presença de Deus. Sim. E agora... lá vem aí um novo integrante. Sim, como é que é a tua expectativa, cara, para receber o Arthur? E eu imagino que também na presença de Deus. Aliás, ele é fruto, né? Do amor de Deus na vida de vocês. Sim, com certeza. Cara, pra mim, eu coloquei como um dos meus maiores feitos, porque eu sempre vi ao redor, assim, do meu convívio, quando eu era mais novo, um consumo muito alto de álcool, entendeu? Cigarro, dentre outras coisas. Mas, tipo assim, não somente na minha família, mas num contexto geral da sociedade, entendeu? E às vezes eu via muito menos as pessoas indo para a igreja, entendeu? As pessoas tendo ali a sua vida sendo transformadas por Cristo, entendeu? E eu ficava assim, cara, será que eu vou ser mais um desses? E eu sempre, igual eu disse anteriormente, eu sempre tinha princípios, entendeu? Enraizados dentro de mim, isso mais pela parte da minha mãe, que sempre foi evangélica, entendeu? Na questão de princípios cristãos,
sabe? De praticar ali e tal, entendeu? Eu ia pra igreja com a minha mãe e tal, ela que Legal. inseriu isso em mim. E eu ficava assim, cara, será que eu vou ser mais um? E eu coloquei como um dos meus maiores feitos construir uma família na presença do Senhor, porque existem estudos que comprovam que se uma mãe, se somente a esposa for evangélica, a chance do filho seguir o caminho que a mãe segue, que é o caminho do evangelho, é abaixo de 50%. Mas se a mãe e o pai se o pai for evangélico, seguir ali os princípios bíblicos da palavra, entendeu? De praticar, a chance chega a mais de 70%. Entendi. Não é Entendeu? garantia, Não é mas garantia, já porque aumenta não tem muito, né? como. Não Tem como. sempre o fator ali, né, da Sim, própria ser pessoa que a humano. gente não consegue Sim. prever. Então tem esse ponto. Então, quando eu construí minha família na base da palavra, entendeu? Eu falei, cara, tem uma grande chance de dar certo. E eu clamo ao Senhor por isso, para que Deus abençoe e que dê tudo certo. Que o Amém, Arthur cara. ame a Cristo acima de todas as coisas, entendeu? Eu até falo com minha esposa, às vezes as pessoas ficam assim e tal, que não seguem, professam a mesma fé que a gente, Uhum. que tipo assim, ele ame a Cristo até mais do que nós. Entendeu? Que se ele Legal. amar Cristo mais do que nós, ele não vai ter problema em nos honrar. Uhum. Entendeu? Honrar os princípios da palavra, da sociedade, não vai ter problema em ser uma boa pessoa. Legal. Entendeu? Mas se qualquer outra coisa estiver no lugar de Cristo ali, aí dá um problema. Que aí já vem um desequilíbrio. Ô, Leandro, eu imagino que deve estar passando no seu coração e da Ana, porque eu já vivi isso, cara. Sim. Eu tô no segundo, né, agora. Uhum. A Maria Luísa de 5 anos e o Luca de 5 meses. E, cara, mas eu tenho algo que eu vi na minha igreja, no encontro de casais, Sim. que a partir dali, cara, eu peguei aquilo pra mim. Uhum. Uma jovem foi dar uma palestra para casais, no encontro de casais, e aí ela disse o seguinte, que ela fazia 10% do que os pais dela pedia para ela fazer, Uhum. e ela fazia 90% do que ela via os pais dela fazendo. Isso faz diferença. O que tá no nosso controle, cara, e que a gente precisa entender, nós como pais, mães, a gente precisa dar mais exemplo, né? Sim, às vezes certeza. não é sobre muitas palavras, e é o muito agir, não é isso? Sim. E é isso que eu desejo, cara, que vocês continuem sendo exemplo na vida do Arthur. Amém. Não tenho dúvida que vocês vão brilhar nisso daí. Meu caro Leandro, nós já estamos caminhando aqui pro final. Ah, é mesmo? E eu já quero iniciar te agradecendo, né? Muito obrigado, pelo teu amigo. tempo, né? Fiz todo um rearranjo lá na sua agenda para poder Não, mas super válido. estar conosco hoje. Sim. E aí eu queria, meu caro, que você olhasse ali para sua câmera, Minha câmera ali? e deixasse uma mensagem tanto para as pessoas que nos acompanham aqui Sim. no Aragão Cast e tanto para aquelas que vão acompanhar a partir de agora por conta do Leandro. Ah, é? Porque se conectam com você e gosta dos teus conselhos. Fique à vontade ali. Nossa, que tarefa, hein? Mas vamos lá. Cara, o conselho que eu dou para vocês é que vocês vivam e façam o natural para que Deus possa fazer o sobrenatural da vida de vocês. Quando eu falo esse natural, é sobre relacionamento com Deus, é sobre os seus afazeres no dia a dia, sabe? Eu falo isso porque esse mundo não está preparado, as pessoas não estão preparadas para aqueles que não fazem nem o óbvio, sabe? Não faz aquilo que lhe é de obrigação fazer. Acordou, arruma sua cama, coisas simples que vai fazer a diferença no dia a dia. O básico bem feito. O básico bem feito, entendeu? Ah, se você é um cristão, segue a palavra dele, sabe? De Deus mesmo, viva ali a verdadeira palavra e não seja raso, sabe? Hoje... Não seja morno, né, Leandro? Seja morno, pelo amor de Deus, sabe? Viva verdadeiramente de forma abundante, busque sempre alcançar o próximo nível, sabe? Tem um camarada que Deus o tenha, que foi um dos meus melhores amigos que eu tive, mas já partiu, que ele nos ensinou sobre o next level, sabe? Ele era um cara sempre à frente do tempo, sabe? Carlão, sabe? Mas ele sempre esteve à frente do tempo.
E isso me ensinou a sempre querer estar um próximo nível, sabe? Não me conformar com o nível raso de viver do ser humano medíocre, Legal. mas sempre estar buscando um próximo nível. E assim também que vocês possam alcançar um próximo nível, sabe? Em todas as áreas de sua vida, vida acadêmica, sentimental, profissional, independente de onde você estiver, não seja raso. Sabe, viva ali o sobrenatural, sabe, faça o natural para que Deus possa fazer o sobrenatural na vida de vocês. Amém, amém. Muito bom. Meu caro Leandro, agora, para as pessoas que nos acompanharam até aqui, para essas pessoas Sim. que acabaram de ouvir essa reflexão sua, meu caro, que se identificou com você e querem continuar conectadas com você. Sim. Onde é que elas te encontram nas redes sociais? Me encontram no Leandro, @Leandro Silva. Leandro com 2 E's de escola e Silva com 2 L's de Leandro. Ou Dr. Leandro Soares _. Vocês vão me encontrar lá, sabe? Já marca sua avaliação. Show. Beleza? E o que eu puder fazer, vamos fazer com excelência. Show de bola. Meu caro Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, Prazer, cara. tudo meu. Eu ficaria muito aqui a obrigado. tarde inteira trocando ideia Sim. contigo. Gosto muito de te ouvir, cara, especialmente, hoje não era o principal aqui, né? Mas Sim. eu gosto de te ouvir especialmente falando da Bíblia, cara, Sim. falando da nossa fé cristã, né? Que Sim. é o que realmente nos move, meu caro. Uhum. Muitíssimo obrigado Eu pelo que teu agradeço, tempo. meu amigo. De verdade, viu? E para você que nos acompanhou até aqui, já deixa o seu like, por favor, galera, dá aquela moral pra gente aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado aqui dos próximos episódios. E, se possível, deixe um comentário aqui no vídeo falando pra gente o que você achou aqui desse bate-papo com o meu amigo Leandro. Bom, dito isso, eu fico por aqui, mas não sem antes te lembrar. O extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e decisão. A gente se vê no próximo episódio. Fui. Tchau, tchau.